Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você síndico, advogado, corretor ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre os condomínios. Então você pode assistir esse vídeo através do canal do Cresce São Paulo no YouTube e qualquer outro vídeo que esteja ali disponível sobre vida em condomínio. Não esqueça de seguir, curtir e compartilhar esse conteúdo. Você pode também sugerir temas para que a gente possa voltar e falar. Hoje, a minha convidada é a Raira Gabriela. Tudo bem, querida? Como Tudo você bem? está? Prazer, estou bem, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é muito importante a sua presença aqui para a gente falar sobre a vida em condomínio. Então, quero entender um pouco da tua trajetória na vida condominial. Tenho te acompanhado, acho que o Instagram, as redes sociais, elas nos propiciam também momentos oportunos da gente compartilhar conteúdos e buscar coisas interessantes. Então, tenho curtido muito o que você tem feito e queria entender um pouco da tua trajetória. O que você tem para falar para o nosso público? Então, eu iniciei nessa área há quase 3 anos, né, numa administradora de condomínios, Pouco tempo. Qual a tua formação, Raira? Direito. Sou formada em Direito Em e que ano você se pós-graduanda formou em Direito? em 2023. Pós-graduanda em Mediação e Mediação de conflitos, Conflitos. isso. 2023. Qual a sua idade, Raira? 24 anos. Então, você é a nova geração do direito condominial. Então, é essa a visão que eu queria que a gente falasse. Então, assim, como é que você começa a tua trajetória dentro do mundo condominial? Eu entrei nessa vida, né, há 3 anos, lá na cidade de Curitiba. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que não tem condomínios. Fui para uma cidade grande, morei por 1 ano no condomínio, porém, meu primeiro contato, eu até brinco, né, hoje não conhecia, não sabia nem que era o regimento interno. E foi falha também, acredito, da imobiliária, né, porque acho que já começa aí mostrar Não, pro... eu vou um pouco antes, Raira. Na faculdade, você se deparou com direito condominial em algum momento? Não. Então, essa é uma crítica que eu tenho feito e tenho levado há muitos anos, porque a formação em direito condominial ainda não está nos bancos das faculdades. Código Civil, porém, é muito enxuto, né, Muito nesse... restrito, né? muito restrito. Mas, então, aí eu morei 1 ano nesse condomínio, não conhecia, E o que não... você foi se mudar para Curitiba? O que Fui fazer minha faculdade. foi Na minha fazer? cidade, ela não tem faculdade, né? A cidade próxima que teria ali seria Registro, mas por questões, assim, de logística mesmo e tudo mais, eu também queria trabalhar, começar, né, a minha carreira profissional, e então eu decidi mudar. Também Você sempre não foi... estava no condomínio ainda, você não Não, trabalhava com não trabalhava, nem conhecia essa área. essa área. Então, e ainda, né, ainda em Curitiba, tive meu primeiro contato ali no meu primeiro ano, porém depois também já fui morar numa casa, então já perdi o contato, então não tinha. Quando eu fui convidada para trabalhar na administradora, eu comecei a fazer cursos, Secov, né, bastante, para iniciar ali, saber como que eu poderia ajudar e, né, em tudo ali nesse mundo. Então, meu primeiro contato foi assim, de uma maneira bem restrita mesmo, não tinha nenhuma prática em nada. E eu comecei a perceber que tinha uma dificuldade, principalmente quando o síndico solicitava ali uma advertência, uma multa, um receio por parte deles em entregar a notificação para o morador e que também como o morador recebia. Então, eu comecei a ver que ali tinha um conflito, né? Nesse quesito de... Claro que quando o morador vai receber uma notificação, ele nunca recebe de bom grado, óbvio. Mas eu via que antes de receber essa notificação, algo poderia ser feito, né? Porque assim como eu lá atrás não conhecia normas, não conhecia as regras, né? Muitos moradores têm o primeiro contato ali no condomínio e veio de casa, então não conhece ali as regras, as normas. Então foi onde eu comecei a me interessar por algo intermediário ali para visar uma forma mais eficaz, rápida de conduzir melhor ali a situação e resolver, né, os problemas. Foi quando eu comecei a me interessar pela mediação. E você já aplicou ela na prática? Já Você conseguiu já
Você estava na linha de frente da gestão condominial? Não, eu ficava auxiliando. Mas como administrador, por exemplo, tem gente que já tem embate com o síndico, tem gente que gosta de ligar ali, ou enfim, não conseguiu contato e ligam no administrador. Então as mensagens de ligações que a gente recebia eram às vezes agressivas. Muitos conflitos? Você me falou que lá você tinha mais de 130 prédios, condomínios, Sim, aham, muitos conflitos? muitos. E eles estavam centralizados aonde? Qual era o foco do problema A que maior, você via? a maior parte é entre vizinhos mesmo. Ou situações assim de uso da área comum, de garagem, né, de utilização ali da vaga de garagem, enfim. Então, nesse contexto. Então, a pessoa ali, ela recebia a notificação e já ligava falando um monte lá na administradora. E aí eu recepcionava, eu, né, tinha ali uma escuta ativa, Uhum. tentava aplicar ali os métodos da CNV para poder, né, que é a conversa não violenta, para a gente poder chegar no nosso objetivo, que é a resolução do conflito. Então, no final, né, não que vai ser a chave mestre, Sim. né? Não, mas isso é um negócio interessante que você falou. Então, as pessoas ligam nas administradoras já ou com um problema ou por ter recebido uma notificação com uma comunicação violenta. E algumas vezes elas encontram um gestor atrás da mesa também propenso para não levar desaforo. Então ele acha Exato. que é desaforo. Lembrando que ele não está sendo aviltado, assim. A pessoa às vezes está gritando ou está estressada com a situação e ela nem conhece a Raira, nem conhece o Rodrigo atrás da mesa, então não é contigo. Então, essa devolução, se você puder falar um pouco dessa comunicação não violenta, porque isso é essencial para resolver conflitos, e não só em condomínio, Saira, na vida. Na vida. A pessoa tropeçou em você xingou ela, vocês acabam se batendo. Meu pai tinha uma frase que eu gosto muito. Meu pai, ele tá envelhecendo, logicamente, só que ele está muito sábio. Então o tempo passa e a idade nos traz sabedoria para aqueles que sabem aproveitar. Ele fala assim: se tiver duas pessoas brigando, um cara brigando com um bêbado, você não sabe quem é o bêbado e quem não é. Você não sabe quem é o louco e quem não é. Então é mais ou menos isso. Então eu quero que você fale um pouco o que você pode falar para a gente dessas técnicas de comunicação não violenta dentro do condomínio. Como ter essa escuta ativa, né? Assim, as pessoas não escutam hoje, ninguém escuta. As pessoas querem falar, ninguém quer ouvir. O que você tem aprendido nessa área sobre isso? Então, primeiro voltando ali na parte da recepção da notificação, a pessoa já recebe e já fica brava. Eu brinco assim que tem situações que são mais delicadas, né? Criança, animal, então são temas Quais são os 5 Cs do condomínio? Você decorou? Porque segurança. tem alguns jargões dentro do condomínio que a gente é obrigado a decorar. Os 3 Ss, Sim. sossego, saúde e segurança, e os 5 Cs, cão, carro, cano, criança e calote. Exato. Fora outros artigos que, se a gente não souber de cor, Sim. né? Diga. Não, mas é isso. Então, as pessoas, quando elas recebem, elas já recebem achando que você quer embate com ela, né? Não, assim, olha, elas não têm a consciência de que, muitas vezes, né? Não generalizando. Mas tem uns que exageram também, né? Tem Claro. uns que ligam, xingam. Não. Quem foi o filho da mãe Claro. Tem gente que rasga a notificação na cara de um porteiro. Já tivemos situações. Já tivemos situações em que um dia a pessoa foi notificada, no outro dia ela invadiu o escritório no outro dia. Então, assim, é tudo para esse envolto de agressividade. E quando vira briga? Vamos passar essa cena aqui ao fundo. Raira, você chegou a ver esse vídeo que a gente está vendo aí ao fundo? O cara sacou a arma no meio da assembleia. Olha que loucura. Esse é o extremo do conflito no condomínio, né? Essa situação com certeza, extremada. Você tinha visto essa cena? Não, esse não. Parece Sei que é comum, né? Mas esse vídeo específico não. Como orientar os condôminos no caso disso? Como fazer? Se tivesse uma assembleia, você participou de algumas assembleias? Bastante. Então, nós sempre damos oportunidade para os moradores falarem, porque normalmente na assembleia, se não for conduzida de uma maneira, de forma assim,
porque a hora que o cara sacou a arma, qualquer tipo de resolução pacífica de Não, já conflito. extinguiu. Eu gosto um pouco de Maquiavel. É melhor você ser temido do que amado. Então Sim. tem momentos que assim, comunicação não violenta, sempre, porque senão você acaba gerando, você piora. Então, eu numa situação dessa eu procuro resolver o conflito sempre de forma pacífica, mas infelizmente, e sou um pacificador, quem me conhece, já resolvi brigas em assembleias irresolvíveis, praticamente. Mas a hora que o cara sacou a arma, qualquer tipo de situação que poderia ocorrer de forma pacífica se torna um caso de polícia e é comunicar a autoridade. E outra coisa importante que a gente faz dentro das assembleias. Então, todas as vezes que eu estou conduzindo ou estou presente como advogado, se a situação sai de uma segurança mínima, eu oriento o presidente da mesa a encerrar os trabalhos. Então, um caso desse presidente, por favor, encerre os trabalhos, 190, e Sim. acabou. Porque tem horas que a gente resolve, mas tem horas que é uma situação muito complexa. Vamos ver mais um vídeo que a gente tem aqui. Eu achei que fosse uma briga de MMA que o Vinícius separou pra gente, mas não, olha isso. Na Olha quadra? isso, na quadra. E a polícia já tá lá. Deu um tiro pra cima, mas eles não estão nem aí, eles continuam se matando. Nessa situação, quando a gente deixa chegar a esse ponto, raramente a mediação ali ela ainda vai surtir efeito, né? Por isso que é essencial ter essa mediação como uma medida preventiva para evitar chegar nesse nível, né? Eu gostei das técnicas que você falou sobre comunicação não violenta. Fala um pouco mais de técnicas de resolução de conflitos, para quem está aí nos assistindo possa, na prática, aplicar. Então, assim, você é uma advogada jovem, recém-formada, mas já com uma experiência, com uma bagagem interessante. Então, você sabe que eu te olhando e com a sua idade, isso me remete ao meu começo também. E eu lembro uma vez, eu ficava muito preocupado que eu estava começando e que isso poderia representar algo impeditivo. Daí eu lembro que eu estava voltando de um condomínio, daí um amigo me falou no carro, ele falou assim, tempo não é sinônimo de sucesso. Então, assim, a pessoa que começou agora fazendo certo, trabalhando bem, ela tem muito mais a ensinar e a passar do que o cara que está 50 anos no mercado. Então, isso norteou muito o meu crescimento profissional, porque eu sabia que eu precisava crescer a cada momento. E daí, mais uma vez, falando das frases do meu pai, às vezes um velho de barba branca não é um sábio, é só um velho de barba branca. Então, você tem muito para passar, sim, pela tua experiência, pode falar tranquilamente. Você já tem essa oportunidade de resolver esses conflitos. Passa para quem está nos assistindo quais são algumas técnicas de resolução de conflitos para que elas possam aplicar nas assembleias ou no dia a dia do condomínio. Como é que você faria isso, resolveria, desde a notificação a uma briga que a gente viu aí na Assembleia. Não quando virar um caso de MMA, né, Raíssa? Isso aí já não tem mais o que fazer. Bom, lá dentro do escritório eu era conhecida como pacificadora, igual você mencionou. Porque antes de eu emitir, redigir ali uma notificação, eu sempre gostava de entender o porquê aquilo aconteceu, a forma como aconteceu e, né, porque tem casos que uma conversa vale muito mais, é muito mais eficaz do que uma notificação. Então, uma pessoa ali com problemas, por exemplo, nós já chegamos a ir em condomínios e onde o vizinho estava reclamando por barulhos, mas era uma avó que estava cuidando ali do seu neto, ele tinha autismo, se eu não me engano. Então, assim, o morador que reclamou, talvez ele não tivesse esse conhecimento. Então, ele sabendo dessa situação, havendo a comunicação ali, né, por parte dos moradores, vizinhos, enfim, isso já ele poderia ser um pouco mais tolerante na hora dele reclamar, né? Então, assim, eu acredito e eu gosto muito de utilizar a escuta ativa, que é você deixar a pessoa falar, né? Você ter realmente uma escuta ativa, assim, em todos os aspectos, não só os verbais, mas também os não verbais, né?
os gestos, enfim, e principalmente utilizar a CNV, que é a comunicação não violenta, né? Marshall Rosenberg, que ele foi o psicólogo, né, americano que criou essa técnica, essa eu aprendi na faculdade. Minha professora mostrou, né, pra gente dentro ali das práticas CNJ, enfim, e eu achei incrível, foi também um dos meus starts para poder me aprofundar nesse tema, né? E ele até fala que no livro dele de comunicação não violenta que a maneira como falamos e ouvimos os outros é onde está a chave para o problema das desavenças e discórdias. Então, ele se baseia em 4 pontos, que seria a observação, você vai expor os fatos sem julgamento, o seu sentimento, você vai expressar como aquilo te impacta emocionalmente, a necessidade, você vai falar qual é a sua necessidade por trás daquele sentimento, e também o pedido, você vai fazer um pedido claro, objetivo e que seja possível. Então, assim, ao invés de você chegar e falar assim, para o síndico, enfim, ou até mesmo para o morador, né, já diretamente. Cara, você faz muito barulho, não consigo dormir, enfim. Assim, olha, quando tem música alta após as 10 horas, né, isso me prejudica. Não Então, assim, consigo trabalhar no dia seguinte exato, bem, o meu filho é pequeno. exato. Então, assim, gostaria que você seguisse as regras. Então, assim, você consegue, de uma maneira fácil, prática e rápida, resolver conflitos ali, né, no condomínio, não só no condomínio, né, na nossa vida por completo, de forma mais rápida e eficácia mesmo. Então, eu acho que a comunicação violenta, né, entre outras técnicas, mas eu acho que principalmente a comunicação violenta, porque a gente pode aplicar ela em todas as áreas da nossa vida, é de grande valia nesses casos. Gostei disso que você falou. Mais alguma técnica que você queira falar? Não, tem o Fala. parafraseamento, que é quando você utiliza a fala da pessoa, mas você reformula ela, de uma maneira que ela possa Uhum. compreender de uma outra perspectiva e a pessoa também com que está tendo ali o conflito, né? É tipo, o que você está me dizendo, é mais ou menos assim? Como é que Isso. faz isso? Não, por exemplo, você vai falar, às vezes a gente tem essa mania, né, infelizmente, de interpretar errado. Quem nunca interpretou, né, o Uhum. namorado tá errado ali. Mas então, assim, calma, ó, tô querendo dizer que numa vaga ali estacionada, você chega colocando em qualquer lugar. Não, eu achei que eu ia ser rápido, eu poderia, né, utilizar rapidinho, mas aí eu tive imprevisto, enfim, sabe, reformular de uma forma com que a pessoa entenda que, claro, né, que tem pessoas que fazem por maldade, mas a maioria das vezes, a Mas quem vai pessoa não tem. parafrasear? O ouvinte ou o emissor? Os dois, na verdade, podem, né, tomar essa iniciativa, Uhum. mas principalmente ali, se não for no caso de mediação, a gente tem essa oportunidade né, do terceiro ali, intermediário, oportunizar isso, porque raramente ali numa discussão, um dos outros vão deixar, como que diz, o orgulho ali de lado para resolver, né, então... E como mediar um conflito na prática? Você já participou numa conciliação, assim, em termos de um problema dentro de um condomínio? Essa situação que a gente teve no escritório, por exemplo, o morador ele foi notificado e no dia seguinte ele foi no escritório, ele adentrou, assim, junto com uma outra pessoa Uhum. no escritório e já chegou lá bem bravo, querendo falar com o síndico, enfim, e eu falei assim: "Calma", justamente eu estava sentada conversando, a gente estava alinhando ali alguns assuntos, alguns pontos, e aí eu falei: "Olha, qual que foi a sua intenção de vir aqui? Resolver isso? Então vamos resolver. Senta", ele estava em pé, então eu falei: "Senta", aí ele foi, se acalmou, ele explicou qual que era, né, o problema. Então, maior problema disso tudo era porque ele não estava se sentindo ouvido. Então, assim, estava sendo aplicadas sanções nele, mas em nenhum momento foi oportunizado, ele falar, ele se expressar e tudo mais. A situação dele era porque ele tinha um carro muito grande, a vaga dele ficava, na esquina ali, então, né, poderia ter problemas ali, então ele só queria ser ouvido. Então, por isso que a comunicação ela é muito importante, né. Com certeza. E Um comunicação, diálogo já resolveria toda a situação. comunicação não é o que a gente fala, é o que a gente entende quando Exato. o outro fala, né? Quando não é o que você diz, é o que as pessoas entendem quando você está dizendo. E você me lembra de uma frase que eu também utilizo nas minhas apresentações, meu pai também utiliza, que é a frase do Jung, né?
domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. E assim, é um momento de muita beligerância, é muita correria, ainda mais os grandes centros. A gente está sempre atrasado, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, a gente quer passar a mensagem, ir embora, correr, e às vezes o que a gente precisa é escutar. E lembrando que o direito constitucional, que está na nossa Constituição Federal, de direito de defesa, de ampla defesa e contraditório, inclusive no âmbito administrativo. Então, certeza. judicialmente, o cancelamento de multas, de notificações ou até de ações judiciais são embasadas na falta desse direito. Então a pessoa foi multada, mas ela precisa ser ouvida. Por mais que esteja ali gravado, filmado, ela tem o direito de ampla defesa, e daí é uma questão não de fato. Então, não é que o fato não ocorreu, mas processualmente a não concessão desse direito impede, cria um vício formal que anula a aplicação. Isso funciona, o direito de fala numa assembleia, a destituição do síndico também. Já vi cancelamentos judiciais de aplicação, de destituição, porque o síndico não teve o direito de se manifestar. Olha que coisa interessante. Sim, nas notificações eu sempre coloco, né, essa observação do direito. A gente coloca ali o prazo para que a pessoa possa se manifestar, né? Porque muitas vezes pode ocorrer ali um mal-entendido, enfim, algo que pode ser ajustado e, né, não prosseguir, porque o morador insatisfeito, ele achando que aquilo não foi justo, por mais que contemple ali na convenção, no regimento interno, ele vai, né, levar possivelmente para o judiciário, né? Não é raro isso. E, enfim, podendo ser ali anulada ou não aquela decisão, né, aquela notificação. Uma outra questão interessante que eu tenho visto, você tem feito podcasts também. Fala um pouco Participei sobre uma esse temporada. projeto. Que projeto foi esse? Foi uma iniciativa, né, da Laís, host, na verdade. Muito, assim, interessante porque lá, por exemplo, quem está iniciando agora, são oportunidades, assim, maravilhosas de conhecimento. Então, né, as pessoas que aceitam participar são pessoas, né, que convivem ali nesse meio e compartilham ali experiência, trocas, então é muito interessante. Participei de uma temporada com ela e foi bem muito, satisfatório. muito satisfatório, muito mesmo. Aira, a gente está chegando ao final desse programa, eu queria que você falasse um pouco dos desafios de iniciar nessa profissão, o que você vê, porque eu comecei com o direito condominial, comecei no condomínio em 95, iniciei no direito condominial em 2002, assim, é um outro mercado. Eu quero ver a tua visão hoje, né? O que você vê? Assim, você já vê um terreno sedimentado, que foi sedimentado por mim e por muitos aí que foram precursores, mas logicamente que, não obstante ele esteja mais sedimentado, ainda tem muitos desafios, né? Muitos Sim, desafios. tem muito desafio e como você tinha comentado no começo, né? Na faculdade não tive nenhum contato. Então, se valer de todos esses... Hoje, graças a Deus, o mercado está amplo, então a gente tem vários cursos, né? Isso me ajudou muito, tem me ajudado, ainda Você fez cursos específicos, você buscou, vários, onde assim. você formou, aonde você buscou a sua formação, né? Exatamente. Então, assim, no começo eu entrei de cabeça mesmo, porque eu gostei da área, mas eu não tinha experiência nenhuma. Então, todos os cursos que eu ficava pesquisando, toda semana eu estava ali assistindo alguma aula, algum curso, para eu poder aplicar ali e ajudar na vida ali condominial. Então, né, eu sempre, as oportunidades que eu tinha, eu sempre estava buscando ali conhecimento para ser aplicado ali durante as tratativas na administração. Duas coisinhas para a gente poder fechar. Uma é que eu tenho uma teoria de que o direito condominial a gente não escolhe, ele escolhe a gente. Eu quero saber se com você aconteceu também assim, porque
Ninguém acorda e fala, eu vou ser advogado condominialista. Talvez hoje isso é mais possível do que no passado, mas quero saber se você escolheu o direito condominial ou se ele te escolheu em qual momento. Com certeza ele que me escolheu. Até porque eu fui apresentada para esse universo, né? Eu não conhecia, vim de um lugar que nem condomínio tinha. Então, é aquela relação, ou você ama ou você odeia. Então, eu amo e odeio ao mesmo tempo. Então, com certeza é ele que me Odeia escolheu. não pode, porque já é comunicação violenta, né? Ah, é verdade, é verdade. Mas assim, é um universo, a gente aprende cada dia, porque é uma situação diferente a cada dia que você tem que aprender a resolver. Cada dia é um conflito diferente, então você tem que Eu vou te dizer se uma fazer. coisa, eu desde 95, assim, eu não tenho monotonia na minha vida, desde 95. Eu comecei como corretor de imóveis, sou corretor com muito orgulho, e depois eu fui gerenciar condomínios, então é um desafio novo por dia, não tem monotonia, então seja bem-vinda, você não vai ver nada de monotonia. Quero, para a gente fechar, saber do que aconteceu num condomínio lá, que teve, infelizmente, fatalidade, como é que a gestão conseguiu ajustar isso, assim, porque é um grande desafio quando a gente tem casos de polícia grandes e notórios. Eu já tive alguns condomínios onde o condomínio fica, inclusive, todo mundo sabe que naquele condomínio aconteceu um crime, então eu quero ouvir essa história e, para finalizar, saber um pouco dos seus projetos para o futuro. Nessa situação, foi um condomínio que nós tínhamos assumido recentemente ali a gestão. E também, recentemente, ele havia passado por atualizações, tanto no regimento interno quanto na convenção condominial. E previa a proibição ali por, né, locação por curta temporada, né? A exemplo, a plataforma Airbnb. E nisso nós advertimos a moradora que estava, né, realizando essas locações, né, a fim de entender, explicar que, né, a mudança e tudo mais. Porém, ela não aceitou e ela continuou locando. Então, aí, posteriormente, veio as multas e ela judicializou o caso, né? Uhum. E aí, infelizmente, aconteceu uma fatalidade. Hoje ela já desistiu, né, da ação, Mas a fatalidade mas foi dentro da unidade? O que foi que dentro da aconteceu? unidade, foi devido a essa locação. Foram os hóspedes Foi. que teve... difícil. Quais são os projetos do futuro? O que você Então, tem em vista aí? estou de mudança, né? Hoje moro em Curitiba, mas até o final do ano estou de mudança para São Paulo. Então, pretendo. Aqui tem muito condomínio também, né? Curitiba, apesar de ser uma cidade grande, ainda me sinto no interior. Então, São Paulo com certeza é diferente. Então, estou aberta ainda, não tive não que não seja curiosidade, mas enfim, ainda tive muitas informações, então ainda estou aqui me Familiarizando. familiarizando exatamente para me encontrar aqui onde meu coraçãozinho bater mais forte. Mayra, eu te agradeço muito, você é uma simpatia, um grande talento aí a ser desenvolvido. Muito, muito obrigado. Eu agradeço. E eu tenho muito a aprender, fiquei muito feliz pelo convite. Então aí, Quer deixar os teus contatos para quem estiver nos assistindo? meu DDD é 41 por enquanto, né? 991820959. Meu Instagram é Raira Gabriela. E acho que é isso. É isso. Mais uma vez, obrigado, e obrigado a você que nos acompanha, que nos assiste. Esse programa vai ao ar pela TV Cresce São Paulo. No canal do YouTube você pode assistir esse ou outros programas. Não esqueça de curtir, seguir e compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado e até breve.